Vossas Bíblias, no livro do profeta maior Ezequiel, só que ele está ali já próximo do final do Antigo Testamento, para facilitar. E como eu sempre digo aqui, às vezes, tenha vergonha não, qualquer coisa vá no índice que você acha mais rápido. Ezequiel, capítulo 34. Um tema para este sermão: por que Jesus Cristo veio? Por que Jesus Cristo veio? Vamos fazer essa leitura em Ezequiel 34 e depois iremos discorrer também no Evangelho de São Lucas. Nós vamos ler até o verso de número 8. Ezequiel 34, do 1 ao 8. Todos encontraram? O pessoal em casa também acompanha aí, por gentileza. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Verso 9, irmãos, era até 8, mas vamos até o 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos agora pela palavra ministrada, que ela venha dos céus, ó Pai. Que eu diminua, que tu cresça, ó Pai, e que as palavras que venham sair da minha boca sejam as tuas, e que elas encontrem guarida nos corações aqui presentes e nos corações que estão acompanhando pela internet. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Preciso confessar para os irmãos que há alguns meses ando incomodado. Isso é fato. Tenho até deixado isso transparecer. E me comunicado muito com alguns colegas pastores, através de um grupo que temos, e isso tem tido essa serventia, essa rede social para essa comunicação e para os debates, né? Eu que não sou dormir tarde, às vezes até vamos até 11 horas. 11 horas para mim, meu irmão, já estou quase acordando, né? Tem alguns oficiais, quando eu dou um bom dia lá, 4h30 da manhã, se dormiu com as galinhas, foi. Então, a gente vai discorrendo em alguns assuntos que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não deveria ocorrer. Como pastores, como líderes, como aqueles que têm a responsabilidade de alimentar as ovelhas,
Deveríamos muito mais penetrar na palavra de Deus, porque ela é que vai trazer o pasto verdejante. Ela é que vai trazer o alimento necessário. Eu sou do sítio matuto do Pé Roxo, como a minha mãe costumava dizer, com quem nascia no sítio, né? Acho que tomou isso dos católicos, porque tinha também os católicos do Pé Roxo, aquele que caminhava muito para pagar a promessa que o pé ficava roxo. E o matuto do Pé Roxo é aquele que botava a enxada nas costas, ia para o roçado, caminhava, as formigas picavam ele, não é? E eu me considero assim. E via algumas atitudes, algumas coisas que aconteciam, e achava aquilo realmente interessante. E trazia N e N lições para a minha vida, e certamente para quem morou no campo ou visitava muito seus avós nos sítios, viam que as coisas eram diferentes já naquela época em relação à cidade, em relação à zona urbana. E a gente fazia os paralelos e dizia, meu Deus, como é diferente. Até algumas pronúncias, até algumas palavras que eles diziam, a gente achava engraçado, não é? A distância tão pouca, mas o linguajar mudava. E aí, irmãos, a palavra de Deus traz esse alimento para nós. Eu não preciso recorrer muito a outras coisas para poder tentar compreender a palavra de Deus. Ou seja, o que é que eu quero mostrar para isso, com isso? Relacionado ao sítio, ao campo. Que quando aquele homem que tem as suas reses, as suas vacas, seus animais que está cuidando, e o pasto está seco, e ele sabe que aquilo ali nem o leite para a vaca alimentar o bezerro vai dar, ele procura o quê? Quem é do sítio sabe a chamada torta na época, né? Era aquela um alimento que dava à vaca porque estava escasso. Ou seja, também lá dentro ele procurava alguns cactos que existiam no sítio, queimava os espinhos e dava também. Ou seja, quando a gente mergulha na palavra de Deus, se a coisa está seca, e sei que a igreja está entendendo, se a coisa está se tornando árida, procura mais, meu irmão. Vai mais fundo. Quem cava um poço e não achou com 30 metros, ele vai mais fundo. Penetre mais, igreja, na palavra de Deus. E aí a gente vai começar a encontrar esse refrigério, essa água, esse alimento verdejante vai chegar até mim e até você. Amém, igreja? E eu como pastor, nós como pastores temos essa responsabilidade de pelo menos mostrar a maneira correta de admoestar, de pregar a palavra genuína para que a igreja penetre mais na palavra de Deus. Eu falei aqui no culto doutrinário que o que aconteceu na Europa e quase que em todos os Estados Unidos, mais recente, está contagiando o Brasil. A Covid, pastor Nilson? Não. Esse momento morno que a igreja vai vivendo. E vem uma doença como essa, para Satanás vem a acalhar, não é? Para as coisas de Satanás, para as setas de Satanás, nota 10. Porque quem estava frágil, fraco, vai desvanecendo mais. Queridos, nós precisamos penetrar mais na palavra de Deus, amém, igreja? Qual a finalidade que Jesus Cristo veio? Por que Jesus Cristo veio? E nós notamos que Ezequiel não fala nada de cunho particular. Ezequiel apenas transmite o mandado de Deus. Foi transcrito aqui, né, nesse compêndio, a palavra de Deus. O profeta naquela época era a voz de Deus. Deus falava com eles e eles transmitiam ao povo. Tinham esta responsabilidade. E nós hoje temos a palavra de Deus nessa formatação chamada Bíblia Sagrada, para termos esses subsídios espirituais, para este alimento espiritual, para que possamos olhar para o alvo, e muitas das vezes nos deixamos levar por tantas coisas que nos rodeiam. Ontem, nesse grupo de pastores, nós estávamos ouvindo o testemunho
de um colega pastor. E foi notório, e todos nós concordamos, que o testemunho dele foi muito mais para falar do seu ego, das suas conquistas, do que das coisas que Deus fez de fato na sua vida. Tenho tentado, com a minha esposa, que me ajuda nesse lado, a ser mais leitor de livros. Por que eu estou falando isso? Porque no testemunho do pastor ele citou a quantidade de livros, a quantidade de horas que ele lia por dia, a quantidade de autores que ele tinha decorado os nomes e usava nos seus sermões. Uma preocupação muito maior do nome dos autores do que o nome de Jesus Cristo, do que o nome de Deus, do que o que Deus fez, do que o que Jesus Cristo fez, do que o que Jesus Cristo veio fazer na terra. E muitos têm se deixado levar por isso. Essa semana eu não vou citar o nome do oficial, mas ele vai saber, e os que são do grupo também vão saber, porque eu coloquei lá a resposta da pergunta dele. Então é entre nós e não é algo tão 007, tão guardado em segredo. Porque eu postei algo que mostrava de que o pregador estava sem ter a palavra certa, sem saber o que dizer no seu sermão. E tem a figura de Deus dizendo para ele: filho, pregue, que quem não aceitar Jesus Cristo não será salvo. Pregue João 3,16, eu tenho repetido isso aqui. Pregue que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pregue que sem eu ninguém vai ao Pai. Foi Jesus Cristo que disse. Eu sou o elo de ligação. Mas nós estamos acostumados a ouvir as citações mais humanas. Graças a Deus, porque em 1516, ou seja, início do século XVI, houve um frade, uma pessoa que não se deixou levar pelos dogmas, afixando ali aquelas 95 teses, dizendo: olha, eu não concordo com isso. Amém. Dar-se início a uma reforma chamada protestante, protestando aqueles absurdos que a Igreja Católica queria que imperasse, e muitos deles imperam até hoje. Amém por isso, e pelos demais que vieram e levantaram a bandeira desta causa para de fato protestar. Daí nós ficamos apelidados como os protestantes. E parece que os protestantes do século XVI chegaram ao século XXI e não estão protestando mais nada, estão no comodismo. Chegam ao ponto de alguns desses pastores se tornarem cessacionistas. Não misturem sensacionistas, não foi isso que eu disse, cessacionistas, que acham que os dons cessaram. E na nossa denominação tem desse tipo, porque se deixou levar muito pelos dogmas humanos. Quando eu olho para o que Jesus Cristo disse, sendo interpelado pelos apóstolos, ele olhou e disse: esses sinais, quem completa a palavra de Jesus Cristo? Estes sinais seguirão aos que creem. Se você crê, diga amém. Desperta, igreja. Precisa efervescer. Os nossos cânticos, o nosso louvor precisa efervescer. Quando eu sair da minha casa para vir a este templo, eu preciso sentir algo diferente, porque eu vim louvar a Deus, eu vim cultuá-lo. Eu não vim olhar a roupa do meu irmão, eu não vim olhar quem canta bem ou quem canta errado. Eu vim para absorver subsídios espirituais para a minha vida espiritual, para que eu possa retornar para o meu lar, para o meu trabalho, para o meu dia a dia diferenciado. Mas muitas e muitas das vezes a avaliação começa na porta da igreja. Mal é impetrada a bênção apostólica e as avaliações são as maiores e às vezes até horrendas possíveis. E nós, pastores, temos esta responsabilidade.
Sou pastor há 21 anos e estou querendo me aposentar. Isso é fato. Mas pastor, tão precoce, tão prematuro. Mas é porque algumas coisas nos incomodam. Eu estou incomodado. Eu estou incomodado. A gente precisa estar bem. E a pergunta do diácono foi: pastor Enilson, por que o senhor acha que isso está acontecendo? Disse para ele, disse no grupo, digo aqui na igreja e para os irmãos que estão em casa. E certamente uma boa porcentagem dos presentes aqui, dos presentes em casa e dos colegas pastores não concordarão comigo. Não tem problema. Mas é a minha opinião. Esse meu irmão, isso começou, e eu chamo de Eva Daninha, quando começou-se a disseminar de maneira exagerada a doutrina da predestinação. Quando começaram a fazer isso de uma maneira bancarrota, sem um pensamento cristocêntrico, sem estar embasado de fato na palavra de Deus, mas só em posições de fulano e de beltrano, a igreja começou a esfriar. Aqueles que evangelizavam não estavam mais indo da maneira que os nossos antepassados, ou apenas alguns remanescentes, iam. Não me digam que o evangelismo de hoje é o mesmo de 30, 50 anos atrás. Porque eu nasci num lar evangélico, eu tinha uma mãe de oração, uma mãe cristã, e que nos fazia de fato irmos evangelizar junto. Eu já falei aqui algumas citações, e sei como era e como acontecia. E hoje eu estou pertencendo a este quadro dos que estão armando a rede e se balançando e cantando, deitado eternamente em berço esplêndido. Isso incomoda. Deus não está feliz com isso. Quando eu fiz essa leitura em Ezequiel, eu confesso para os irmãos que assim, meu Deus, veja quantas, se tivesse sido a leitura apenas no Novo Testamento, a qual ainda vou fazer, mas aqui há muitos anos atrás, no verso 6 ele diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado, outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque, porque não foram bem pastoreadas. No século 21, no que concerne às igrejas evangélicas, elas estão as genuinamente evangélicas, conhecidas igrejas históricas, estão crescendo como rabo de cavalo para baixo. E as igrejas neopentecostais, as igrejas que defendem a doutrina da prosperidade ou a maldição, não sei, mas me nego até chamar isso de teologia, ideologia sempre chamo, vão crescendo, porque o homem, ele quer massagem de ego, quer ouvir o que agrada ao seu coração. Estão escassas as pregações sobre pecado, estão escassas as pregações sobre o inferno. E quem mais falou de inferno na Bíblia Sagrada foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Pouco falou do caminho para os céus. Tenham cuidado. O inimigo é sagaz, ele é astuto. Ele tentou até a mim, sabendo que eu sou filho de Deus, ele tentou a mim. Imagine a você que é fraco, falho, pecador. Mas ele disse: eu estou do seu lado, eu estou com você. Você crê? Diga amém, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Mas pastor, se ele está do meu lado, se ele está comigo, por que determinadas coisas acontecem? Ele precisou retornar aos céus. Ele disse que deixaria o Espírito Santo. Espírito só comunga com Espírito, irmãos. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que há uma constante guerra, é uma constante briga. Carne milita contra o quê? E espírito contra a carne e vice-versa. E nós estamos nesta guerra.
Vamos continuar batalhando até quando? Até a vinda de Jesus Cristo. Os pastores não podem ser irresponsáveis. Não podemos ser irresponsáveis. Precisamos pregar a palavra genuína. E por que eu chamei a doutrina da predestinação de Eva Daninha? Porque tem criado de fato um bocado de crente despreocupados. Eu prefiro ser um crente preocupado. Não vou falar aqui da questão de perda de salvação. Precisaríamos de tempo mais isso. Não creio desta forma. Mas cuidado com a expressão. Uma vez salvo, jamais perdido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Para que Jesus Cristo veio? Para que Jesus Cristo veio? Pense nisso. Deus falou com Ezequiel, porque a coisa estava feia. Porque os pastores não estavam cuidando das ovelhas. As fracas ele estava deixando para lá. As perdidas ele não ia atrás. E aí, nós vamos abrir a palavra de Deus lá na frente agora. Por gentileza, abra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem estava se aproximando de Jesus, irmãos? Publicanos e pecadores. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores como eles, com eles. Vamos dar uma pausa. Jesus Cristo estava recebendo quem? Pecadores. Para quê? Para enganar estes pecadores? Para dizer: olha, podem vir para perto de mim. Eu vou falar das coisas do meu Pai, mas vocês estão condenados ao inferno. Irmãos, foi isso que Jesus Cristo disse. Pare e pense um pouco, em nome de Jesus. Verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Por quantos pecadores está dizendo aí na sua Bíblia, meu irmão? Portanto, vou repetir. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você entendeu, diga amém. Aleluias. É autoexplicativo, é uma parábola de Jesus. Era a sua didática, era a sua maneira de ensinar. Porque eles estavam apontando para eles, em você, recebendo pecadores. Como é que você quer que nós creiamos que você é o Filho de Deus? Você quer que nós entendamos que você veio para nós e agora você se junta com toda a qualidade, se juntou com um publicano, foi próximo de prostituta? Como é que o Senhor quer que nós venhamos a acreditar? Por isso que eles, esses abre aspas, santarrões, crucificaram a Jesus. Quem crucificou Jesus? A igreja. Quem bolou, articulou todo o plano para a crucificação de Jesus? Nada mais, nada menos do que os líderes da igreja, Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote, a saber, sogro e genro. E estava num circo desse de periferia lá em João Pessoa, os meus filhos, e eu gosto de... Vamos com os meninos, vamos.
E aqueles palhaços que gostam de fazer brincadeira, olhou para um e disse: Maria, José e Jesus. Esse o que é isso? Família bendita. E você diz o que? O outro disse: Anás, Caifás, Barrabás e Satanás. Que é isso? Família maldita. Anás, Caifás, Barrabás, que a população o ovacionou, um bandido que merecia a cruz, e Satanás, o chefe maior, que convenceu a esses homens de que deveriam fazer esse plano. Deu para você entender? Então quem crucificou não foi os pecadores, os indoutos, foram os que tinham conhecimento, os que lideravam, ou seja, os falsos pastores. Anás e Caifás, não esqueça disso. Foram eles. Tenham a responsabilidade de cuidar. Para que Jesus Cristo veio? Faça essa indagação na sua cabeça. Para quê? Ele veio para que eu tivesse vida. Ele veio para que você tivesse vida. E uma vida abundante. Não estou falando do lado financeiro. São consequências. Só em você ter saúde você é um abençoado. Eu já disse lá na classe dos jovens. É inadmissível, nos dias de hoje, um jovem dizer que não tem como pesquisar. Um jovem dizer que não tem como estudar. Não, só se realmente você me levar para sua casa para eu ver a situação. Porque com um colega, você hoje tem como pesquisar de N maneiras. Só não estuda, só não vai passar no Enem, só não vai passar no vestibular, só não vai se formar numa faculdade, só não vai passar por mestrado aquele que realmente foi um vagabundo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Digo com convicção. E se é, continue sendo, mas não fale dos outros, do colega de turma, que daqui a 15 anos, quando você encontrar, ou fosse consultar e o médico for ele, você não fica aí todo recalcado. Por que Deus? Por que comigo? Olha, fulano, parecia um abestalhado. Não faça. Eu tenho um irmão meu carnal, que ele não está na igreja, não está nos caminhos do Senhor, mas é um homem digno. Uma maneira até meio que extrovertida, acho que é de família, que ele age em algumas situações, mas é consciente. Uma vez um cliente brincando: nem sabia, seu irmão é Nils, dono da empresa e também é pastor. Soube que ele trocou o carro e está com a Land Rover, não foi? Pastor. Ele se levantou, apontou para esse meu cliente: seu meu irmão é pastor. Você está certo em estar dizendo isso, mas jamais você invente de dizer que o que ele tem, o que ele conseguiu, foi pelo fato de estar usurpando da igreja. Isso me trouxe uma alegria quando o cliente me falou: calma, eu estou brincando, eu sei que é Nilson. Mas muitos estão utilizando a igreja para esses trampolins. Digo isso com dor no coração. Infelizmente, nós temos na nossa denominação, falar de casa, igreja sem pastor, pastor sem igreja. Meio que negócio é esse aí? Que paradoxo é esse aí, pastor? Se tem igreja sem pastor e pastor sem igreja, bota esses pastores na igreja. Cursaram o seminário, defenderam antigamente a monografia, foram consagrados ao santo ministério, aquele que almeja o episcopado, excelente o quê? Obra almeja. Não é pouca coisa não. Vai transmitir a palavra de Deus. Igreja sem pastor, pastor sem igreja, não me entra. Engata sofrendo um processo transitório de novo. Pastor Samuel teve na quinta, foi, pastor? Já fazendo reuniões, né? E a primeira coisa dos candidatos, o salário. Pastor, você está dizendo o quê? Não tenho que falar para a igreja mesmo, é isso que acontece. É o salário.
Tem escola por menino? Tem isso, tem aquilo, e começa uma lista desse tamanho. Às vezes a congregação não está conseguindo nem, não é? Vamos trabalhar. O pastor que trabalha, a igreja vê, a igreja acompanha. E todo trabalhador é digno do seu salário, e Deus vai abençoar. Nunca viu o justo o que, irmãos? Nem a sua descendência, não para aí não. É promessa de Deus, e promessa de Deus não falha. Jesus Cristo dá uma tapa neles. Vocês, eu sou filho de Deus. Estou numa missão espiritual e específica. E vocês, como homens, certamente o que Jesus Cristo fez, mostrou na mente deles que eles não iam deixar aquela ovelha perdida. Se imagine eu, que vim com essa missão. Eu vim salvar o que se havia, o que, irmãos? Perdido. Eu não creio, igreja, num Deus ingrato. Lado esquerdo está mais bonito. Esse lado vai para o céu. Esse está mal representado. Tem uns 4 careca feio que eu estou vendo daqui. Esses vão para o inferno. Não creio desta forma. Não quero acreditar nesse Deus que manda Jesus, que faz tudo isso para ter me condenado ao inferno antes do meu nascimento. Eu creio num Deus que resgata o pecador. Eu creio no Deus que mesmo aquele ladrão na cruz, que no último minuto de vida, faltando um cabelinho de sapo para o seu último suspiro, disse: Jesus, tem misericórdia de mim. E aquele ladrão vale mais do que Nilson. Aquele ladrão vale mais do que André, vale mais do que Evandro. Eu pelo menos quero me assemelhar àquele ladrão. E quero dizer: Senhor, tem compaixão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.